Boa noite. Olha só a sala cheia já, ó. 19h30 já está cheia, ó. Que ótimo, né? E hoje mais uma aula, né? Vocês vão ter que me aturar mais uma aula aí. Aula 11. Aula Médiuns. Hoje era para essa aula quem ia dar é a minha esposa, a Tânia, mas infelizmente ela está doente e aí eu vou substituí-la, né? Aqui a gente um ajuda o outro, né? E hoje a gente vai falar sobre médiuns, né? Mas antes disso eu vou me apresentar, porque é gravado pelo YouTube, né? E às vezes as pessoas não sabem quem eu sou, né? Eu sou Roberto Dornelles, eu trabalho no ciclo 1, no ciclo 4 e no campus 2. Então, aqui a gente, que eu falo sempre, né? A gente é muito versátil às vezes, né? Então a gente roda em todos esses ciclos aí. E a gente vai fazer aquele combinado, né? Quando tiver uma perguntinha, levanta a mão, que a gente vai levar o microfone. Para quê? Para que todo mundo ouça, porque os internautas também querem ouvir a pergunta de vocês, né? E tirar as dúvidas também. Às vezes a dúvida de vocês é a mesma dúvida que eles têm lá. E hoje a gente vai falar sobre médiuns. Na realidade, é uma continuidade da aula de mediunidade. Vocês vão ver que tem muita coisa que a gente já falou na aula da mediunidade, mas a gente vai repetir. Por quê? Para que vocês gravem. Então, é muito interessante que vocês, às vezes, a repetição faz com que a gente assimile melhor isso. E tem coisas que vai repetir, mas também tem coisas novas, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar. Alguém tem ideia aí da definição de médium? O que é um médium? Antes da gente começar, médium, o que é um médium? Ninguém aqui. Ana. Boa noite. Boa noite. Eu entendo que o médium é um intermediário. Intermediário. Que mais? Mais alguém? É um intermediador entre o mundo material e o mundo espiritual. Exatamente. Muito bom. Aí, ó, tá vendo aí? Estudaram. Quem estudou, quem leu a aula antes, né, já consegue responder, né? Então, o médium é esse intermediário. Então, durante a aula aqui, a gente vai ver a definição bonitinho, como que acontece essa intermediação, quais os tipos de mediunidades que os médiuns têm também. Então, durante a aula, a gente vai ver tudo isso, tá? Então, ó, objetivo geral, ó. Percepção que a mediunidade é a faculdade inerente ao ser humano. É a mesma definição praticamente da mediunidade, né? Objetivos específicos. Mostrar que todos somos médiuns, ou maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Aquilo que a gente já falou lá na aula de mediunidade, né? Todos nós somos médiuns. Então, independe da crença. Você pode ser católico, espírita, budista, pode ser evangélico, pode ser batista, todas essas religiões, tudo existem médiuns. Por quê? Porque todos nós somos médiuns. Então, não tem como não ser. Tá? Então, todos somos médiuns. Mostrar, ó, que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Então, a gente vai ver que a comunicação mediúnica acontece por quê? Porque existe uma afinidade entre o médium e o espírito que está vindo se comunicar com esse médium. Então, sempre existe essa afinidade. Explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica.
A gente vai dar uma passadinha aqui. Lá na aula de mediunidade a gente já viu, mas vamos passar um pouquinho de novo aqui. E mostrar os diversos tipos de reuniões mediúnicas e seus objetivos, principalmente as reuniões mediúnicas aqui da casa. Tá? Vocês vão ver que a gente tem diversos tipos de reuniões mediúnicas aqui. E depois, com o passar do tempo, vocês vão passando para ciclo 1, 2, 3. A partir do ciclo 3, vocês já podem começar a participar dessas reuniões. Tá? Pois não? Boa noite. Boa noite. Da aula passada, eu fiquei assim com o conceito de que mediunidade é uma característica do espírito encarnado. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, é pessoa, a mediunidade é da pessoa ou é do espírito que habita em nós? Não, a mediunidade é uma faculdade do espírito. Tá? Do espírito. Então, espírito encarnado. Do espírito. Então, quando o espírito está desencarnado, ele também tem a mediunidade. Ele vai atuar, só que ele vai atuar em outra dimensão. Ele vai atuar numa outra dimensão, com uma dimensão acima do desencarnado. Lá no filme lá do André Luiz, né, o que aconteceu? Ele não conseguia, mesmo desencarnado, ele não conseguia se conectar com a mãe dele, que estava na outra faixa vibracional. Então, às vezes, você não consegue se conectar com espíritos que estão acima dessa outra faixa vibracional. Por quê? Porque você ainda está numa faixa vibracional mais baixa. Tá? Só que a mediunidade não é do espírito encarnado, a mediunidade é do espírito, tá? Tanto encarnado como desencarnado, tá bom? Então aqui a gente vai mostrar os tipos de reuniões mediúnicas que a gente tem na casa. Aqui tem diversos tipos de reuniões. E a partir do ciclo 3 já pode começar a participar disso aí. Vai ter alguns critérios lá na frente, eu vou falar sobre os critérios para que vocês consigam participar. Por exemplo, campus 1, campus 2, campus 3, campus 4, campus 5. Tem 5 campos aqui, e os 5 são que você consegue desenvolver sua mediunidade. Tá? Então, aqui, ó, o médium. O que é o médium? Ó? É um meio, é um intermediário. Foi o que a Ana Maria falou, né? É Ana Maria? Não. A Maria Lina, né? Maria Lina falou aqui. Ó. É um intermediário. Justamente faz essa intermediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tá? Ele está no meio do caminho. E aí, ó, lá na 159, que a gente já viu também lá na aula de mediunidade, ó. O que ele diz lá? Ó, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Tá? Então, todos nós somos médiuns. Só que a gente vai ver um pouquinho mais na frente que alguns são mais ostensivos do que os outros. Mas todos temos a capacidade de desenvolver nossa mediunidade. Tá? Não é privilégio, ó, não é privilégio, não é exclusivo, porque muito tempo tinha-se o conceito que a mediunidade era exclusivo de pessoas privilegiadas. O médium era uma pessoa privilegiada que tinha esse tipo de conexão e, com isso, ele se destacava. Até dentro do centro espírita, ele era tratado muito diferente. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mediunidade já está se tornando mais conhecida, né? E aí, a naturalização da mediunidade também faz com que tudo isso que se pensava em relação à mediunidade, hoje já está se desfazendo. Tá? Então, todos nós somos médiuns. Todos nós temos a capacidade de conexão com os espíritos desencarnados. Tá?
Então, o que é ser um médium? Então, já que todos nós somos médios, o que é ser um médium? Ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Tá? O que ele considera aqui como os níveis? Por que ele considera níveis conscienciais? Porque a comunicação mediúnica, a gente já viu lá na aula de mediunidade, que se dá mente a mente. Então, não é aqui, é na mente, mente a mente. Tá? Então, por isso que é consciencial, na consciência. Então, o que a gente pode afirmar aí depois, a gente falando tudo isso aí? Então, a gente pode ter a certeza, né, que todos somos médiuns. Todos os indivíduos são médiuns, independente do sexo, ó. Não tem sexo, todos somos médiuns, tá? Não tem idade, não tem crença, não tem raça, não tem condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao humano. Então, se todos nós somos médiuns, não tem nada disso aí, né? Então não tem... Ah, não, só no espiritismo existe a mediunidade. Não, gente, a mediunidade existe em todas as religiões. Todas as religiões. Só de formas diferentes. Cada uma tem uma maneira de tratar a mediunidade, né? E aí, só que não se fala, às vezes não se fala que é mediunidade, né? E aí, ó, a gente tem dois tipos de mediunidade. O médium ostensivo, que eu tinha acabado de falar agora, né? A ostensividade. O que é a ostensividade? São aqueles médiums que têm a mediunidade mais aflorada, mais ativada. Então, vocês vão ver que tem pessoas que vão ter maior facilidade de conexão e tem pessoas que não. Mas pode ser desenvolvida? Pode. Basta treinar. Tá? Pode ser desenvolvida, sim. Aqui a gente tem, lá no Campus 2, o campus de desenvolvimento da mediunidade, chama DM, desenvolvimento da mediunidade. Lá vocês vão ter a possibilidade de treinar, receber o espírito, se conectar com o espírito, vocês vão ter possibilidade de dialogar com os espíritos, o dialogador, ele vai dialogar com o espírito, vai entender o que o espírito está sentindo e vai encaminhar esse espírito. Tá? Então, lá no Campus 2, a gente pode desenvolver isso aí tranquilamente. Então, ó, médiuns ostensivos, habilidade visível e evidente de intermediar o contato entre espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões. Então, são aqueles médiums que realmente você vê que ele é um médium ostensivo, é um médium que as comunicações dele são mais claras, são mais ostensivas, né? E aí também existe um detalhe aí. A gente tem os médiums chamados médiums positivos. Médiums positivos são médiums muito raros, tipo Divaldo Franco, tipo Chico Xavier, Peixotinho. Esses médiums que são os médiums que realmente recebem os espíritos e transcrevem o que realmente está acontecendo com aquele espírito. Então, por exemplo, se ele receber o espírito e vê, por exemplo, ele tem vê a mediunidade de evidência, ele vai ver que tem vamos dizer, uma senhora com um vestido verde que chegou e se comunicou com fulano. O que o médium vai descrever exatamente isso. Ele vai descrever que chegou uma senhora com um vestido verde, tal hora, tal dia, assim, assado, e se comunicou com a pessoa. Então, esse é um médium positivo, é um médium que realmente ele vai descrever o que, com maior precisão, a comunicação mediúnica. Tá? A maioria de nós somos isso aqui, ó. Médiuns sensitivos, tá? Médiuns sensitivos. Então, a gente sente,
alguma coisa, vê alguma coisa, mas não é com aquela positividade que o médium positivo tem. Então, a maioria de nós está enquadrado aqui, ó. São pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral, local, vaga ou material. Tá? Então, você vai sentir aquela presença, mas você não vai ver, não vai conseguir ver, não tem a evidência mais aflorada, então você só vai ficar mais na parte sensitiva. Tá? A maioria de nós, médiuns, estamos aqui, ó, médiuns sensitivos. Alguma pergunta, gente? Todo mundo calado assim, e eu só fico olhando aqui, ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, né? Não, mas depois da aula de mediunidade, já começa a... Quando você começa a falar sobre isso, já começa a despertar, a pessoa já começa, ah, não, pô, isso aí foi falado na outra aula, isso aí já está mais... Então, não tenham... E aí, ó, o que o médium sente, revisando lá o que na aula de mediunidade, ó, o que o médium sente quando ele está um espírito se aproximando, quando ele está se conectando com esse espírito? Forte excitação cerebral. Por que é forte excitação cerebral? Vocês lembram lá que a comunicação mediúnica se dá através do coronário, chácara coronário. Coronário está aqui em cima, conectado com a pineal vai reverberar. Tá? Os cristais de apatita que tem nessa pineal vão reverberar e vão transmitir para todo o sistema adrenérgico nosso. Tá? Então, quando a gente dá uma comunicação mediúnica, todo o nosso sistema adrenérgico é ativado. Tá? Então, por isso que a gente sente uma série de coisas a partir disso. Então, uma forte excitação cerebral é normal. Por quê? Porque a conexão vem por aqui, tá? Pelo coronário, pelo chácara coronário. Aquelas pessoas que têm sonhos premonitórios também, vai começar a sonhar muitas coisas. Tá? E aí, a partir desses sonhos, muitos sonhos desses aí se realizam. Tá? Então, sonhou que fulano morreu, que o parente tal morreu. Pum, quando vê o parente lá, morreu. Então, isso é normal acontecer isso. Tá? Sonhos premonitórios. Pressentimentos que se tornam realidade. Também. Ó. Muitas coisas que a pessoa sente e, às vezes, expressa isso e depois se torna realidade. Tá? Então, muito normal também. Perturbações intermitentes não diagnosticadas. Tá? Por quê, gente? Porque quando você ativa a sua mediunidade, o que acontece? Vai afetar muito o seu organismo. E, às vezes, a pessoa não está preparada para isso. E aí, começa a sentir uma série de coisas, vai para médico, o médico faz uma série de exames e não consegue encontrar absolutamente nada. Faz exames de todos os tipos, não tem nada. Quando vai ver, a sua mediunidade aflorando. Né? Por isso que tem muitas pessoas que têm medo de lidar com a mediunidade, justamente por quê? Por causa desse tipo de coisa. Né? Só que, o que acontece? Quando você consegue entender isso, por isso que a gente fala que a mediunidade a gente tem que estudar. Se você não estudar muito mesmo, mas estudar muito mesmo, você não vai entender a mediunidade. Aí, quando acontece esse tipo de coisa, você não sabe o que é. E quando você estuda, quando você sabe, aí você já mata a charada. Não, isso aqui não é problema de doença, não, é problema espiritual. Então, isso é normal. Labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão de conduta do indivíduo. Então, às vezes,
às vezes a pessoa muda a conduta dela e não percebe. E as pessoas que estão em torno começam a perceber que ela está totalmente diferente daquilo que ela é, né? Por quê? Porque normalmente tem algum espírito ali conectando com você. Então você muda a sua maneira de ser. Movimentos ostensivos em sua presença de objetos sem causa aparente. Então, às vezes, o médium está aqui, pum, estoura uma lâmpada, cai um quadro, a televisão desliga. Então, uma série de fenômenos que acontecem que, quando você está desenvolvendo a mediunidade, isso aí pode acontecer, né? Então, de repente, você está aqui, quando vê um barulho totalmente diferente, e por que é isso? Por causa da mediunidade, o médium desenvolvendo a sua mediunidade. Facilidade em curar doentes em terceiros com ou sem a indicação de remédios. Então, aí também aquelas pessoas que têm a mediunidade de cura mais ativada, elas conseguem a cura sem remédios. Tá? E isso é possível. A gente vai ver lá na frente, lá nas reuniões mediúnicas de cura, como que isso é possível. Né? Porque todos nós temos essa capacidade da cura. Basta a gente usar nossos fluidos, que o universo é cheio de fluidos, nós temos fluidos, que basta a gente querer, ter a vontade, a gente consegue curar as outras pessoas. Jesus mesmo, o que ele fazia? As curas dele eram curas através dos fluidos, com a ajuda da equipe espiritual. Né? Tem casos que às vezes é só o médium de cura que usa, e às vezes a equipe espiritual ajuda também, com os fluidos da equipe espiritual, a combinação desses fluidos. E aí, alguém se sintoniza nisso aí? Alguém... Eu queria ouvir alguma coisa de vocês, hein? Ó, lá atrás, ó. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que está sintonizada com isso aí, viu? Boa noite. Boa noite. Na verdade, desde a outra aula eu fiquei... Né? Na verdade, a gente sempre sai daqui pensando um monte de coisa. E aí, em relação a esses sonhos premonitórios, eu acho que muita gente já deve ter passado por isso. Tipo, você chegar num lugar, estar viajando e passar por um lugar e ter a sensação que você já passou por aquele lugar, que você já viveu aquilo, né? Ou então num cenário com algumas pessoas ou com alguma discussão, e você ter a sensação que você já viveu aquilo também naquele momento. Sim, é o famoso déjà vu, né? Então, eu quando eu cheguei, eu sou gaúcho, né? Tem 40 anos que eu moro aqui em Salvador. Quando eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, eu fui para Nazaré das Farinhas. Aí cheguei lá em Nazaré das Farinhas, aí lá tem uma ponte lá, que tem um riozinho que passa lá. Quando eu subi em cima daquela ponte, eu falei para um amigo meu assim, eu já tive aqui. Ele disse, pô, como que você já esteve aqui? Você nunca veio aqui na Bahia? Eu tenho certeza absoluta que eu já tive aqui. E na época eu não era espírita, não entendia nada. Hoje a gente entende que realmente, talvez em desdobramento, ou em outra encarnação, eu já tive lá. Então é muito interessante isso. Isso é normal, super normal a gente ter isso aí. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Elisângela. Tudo bom, Elisângela? Tudo bom. Você falou quando a mediunidade ela se manifesta, né? A gente está aqui, a gente estuda. Sim. Mas e quando ela se manifesta ainda quando a gente é criança, adolescente? É um problema, de uma né? forma bem assim ostensiva. É. Ele tem que querer desenvolver? Existe algo que faz? Não, o espírito tem o livre-arbítrio de não desenvolver. Se você não quiser, você não precisa desenvolver a sua mediunidade. Mas a mediunidade é uma baita de uma ferramenta de desenvolvimento do espírito. Essas conexões que são feitas, isso aí ajuda muito a desenvolver o espírito.
E o que acontece? Normalmente, as crianças, até os 7 anos, e os jovens, têm muita mediunidade aflorada, porque ainda estão lá e cá, né? Nesses dois. E aí, acontece de ter esses distúrbios, às vezes. Aqui teve casos mesmo de alunos que relataram em relação aos filhos, né? O filho, desenvolvendo a mediunidade, foi fazer tudo que é tipo de exame e não conseguia encontrar, não sabia o que era. Aí veio por aqui, fez o tratamento aqui, no primeiro dia de tratamento ele já melhorou. Parou tudo. Então, o que acontece? Normalmente, a maioria das pessoas não sabe o que é mediunidade. A gente está sabendo aqui porque a gente está estudando, a gente está vendo, mas a maioria não sabe. E aí, isso aí causa uma série de transtornos. Inclusive, às vezes, até está achando a pessoa de maluco, né? Ah, está ficando maluco, estou vendo espírito, estou conversando com o espírito, está ficando doido. E aí, como não entende, normalmente levam a pessoa até internamento, né? Então, isso aí realmente é uma questão que o que a gente fala aqui. Quando você está aprendendo e vendo, daí você começa a ver o quanto é mais natural isso e o quanto existe isso em um monte de lugares, você vê. É incrível isso. Boa noite. Uma dúvida, a gente teria como identificar, no caso de fenômenos físicos, né, assim, do desenvolvimento da mediunidade. Sim. Algumas pessoas, várias pessoas relatam aquele som no ouvido, na cabeça, né, constante. Pode ser um problema de audição? Pode. Tem que procurar um médico? Tem. Sim. Mas no caso de aumento, tem algum sinal diferente, algum tipo de som que é específico? Ou não? Não, o som da mediunidade, ele não é um som que vem no teu ouvido, é um som que vem dentro da cabeça. É diferente, não é aquele isso. Não consegue identificar. Isso. Isso. O que acontece? Quando você entra em contato com um espírito, a gente vai ver lá na frente, seu perispírito vai expandir. E aí dá a sensação que você está inflando, parece que você está, parece um balão mesmo. Eu tenho do som, que é uma pressão e vai ampliando. Isso aí o perispírito que está se ampliando, né? O perispírito, ele tem a expansibilidade, então ele se amplia, se expande. O do espírito comunicante também se expande, aí há uma conexão fluídica que a gente vai ver na frente, aí, bem mais detalhada. Tá? Mas esse som, normalmente, que vem, não é mais dentro, isso, dentro da cabeça. Sim, de você de entender. Mas é o que a gente fala aqui, né? A comunicação mediúnica, o som vem dentro, a gente fala dentro da cabeça, porque é mais, não é nessa parte dos ouvidos. Sim, Hamilton. Tudo bem, Roberto? Tudo bom. Estou com uma dúvida desde a aula passada. Bora, vamos ver se a gente consegue tirar. Comentou ali no slide anterior sobre o médio ostensivo e o médio sensitivo. Sensitivo, sim. O médio consegue ver o espírito ou é apenas uma comunicação cerebral? Não, o médium vidente, o médium precisa ter vidência. Vidência é um tipo de mediunidade que, sim, quem tem vidência vê o espírito. Não é atributo de qualquer médium. Não, tem que ser vidente, tem que ser médium vidente. Tá? Ele vai ver os espíritos, vai ver o mundo espiritual como se estivesse vendo aqui, a gente aqui. Tá? Mas é bem raro também, tá? São raros, os médiuns videntes são raros. O que acontece mais, o médium, aquele de a gente ver, eu vi um vulto aqui, passou um vulto, esse é mais normal, tá? Agora, a vidência é muito raro também, bem raro. Aqui na casa a gente deve ter uns 3 ou 4 casos de médiuns videntes, que vê mesmo. Agora, quando vê o espírito, gente, vê o espírito, por exemplo, vê o espírito sem cabeça, vê o espírito sem braço, vê tudo mesmo. E às vezes
tem médiuns que pedem para... Tem um amigo meu mesmo, que trabalha aqui na casa, ele vinha dirigindo o carro dele, e aí ele via os espíritos, aí vinha uma velhinha na direção do carro dele. Ele foi desviar, quase se acidentou, depois que ele viu, pô, era um espírito, não era, na realidade não era. Aí depois disso, ele pediu para bloqueou um pouco essa vidência dele. Aí diminuiu um pouco a vidência. Mas ele vê, por exemplo, quando um médium está dando comunicação, ele vê que o espírito está do lado do médium, quem é o espírito que está do lado do médium, tudo ele vê. Mas é muito raro, tá? Roberto, boa noite. Diga, boa noite, Sérgio. Roberto, o médium, enquanto está conectado com o espírito, um médium psicofônico, por exemplo, Sim. perde a consciência? Não. Muito raro. Existem casos que sim, mas é muito raro, muito raro. Por quê? Na realidade, nunca um médium vai perder a consciência, porque sempre o espírito está se utilizando do aparelho fonador do médium. Então, sempre tem, mesmo que seja quase que total inconscientemente, o médium às vezes está dando a comunicação, ele fala e depois não vai lembrar, é o que a gente fala de inconsciente, mas a maioria, aqui na casa, por exemplo, todos os médiuns dão comunicação consciente, eles sabem o que falaram, eles lembram tudo o que aconteceu. Não é inconsciente. Essa questão da mediunidade, da conexão com o espírito, Sim. altera a consciência, por exemplo, a ponto de permitir uma experiência, por exemplo, de caminhar sobre as brasas, aquelas questões que de vez em quando são noticiadas. Isso tem a ver também com mediunidade? Tem a ver com mediunidade, só que é um outro tipo de mediunidade, tá? É outro tipo de mediunidade. Isso aí é levitação, né? Levitação. Você consegue caminhar em cima, você flutua, na realidade você não está caminhando em cima das brasas, você está meio que flutuando em cima. Você passa flutuando. Tanto que ele passa e não queima os pés, né? Se ele estivesse caminhando em cima das brasas, ele queimava os pés, né? Então é levitação. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Esse ponto, Roberto, que fala sobre as perturbações intermitentes não diagnosticadas, né? Sim. Então, tem muitas pessoas que têm problemas emocionais graves, né? Sim. E vão parar no psiquiatra, fazem uso de medicações e tudo. E quando essas pessoas não têm ninguém, nenhum amigo, nem ninguém da família que tenha... É um problema, né? Que possa ajudá-lo, né? Orientá-lo. Essas pessoas ficam completamente à deriva, ou um médium desencarnado, ele atua sobre essa pessoa? Não, normalmente, socorro, assim, né? Normalmente os espíritos sempre estão ajudando as pessoas, né? Estão auxiliando, estão vendo, mas tem casos que não tem. Como é que o espírito não pode, ele não vem, vai se impor à pessoa, nunca vai acontecer isso. É uma coisa que a gente desmistifica aqui, né? Por que tem medo do espírito? Eu tenho medo do espírito, que o espírito vai me matar, que o espírito vai fazer um negócio comigo. Não vai fazer nada disso, gente. O espírito não vai. O que ele vai fazer é te influenciar. Aí sim. Ele pode te influenciar ao ponto de você se suicidar. Aí sim. Mas é influência que ele está exercendo sobre você, mas não é que ele vai te matar. Não acontece nada disso. E essas pessoas que cometem suicídio por conta dessa loucura, sem ajuda, elas não têm salvação? Ela vai, no caso, nesse sentido, ela vai para o umbral, não tem um alívio para essas pessoas, porque elas estão completamente perturbadas. Eu digo isso. O que acontece, na realidade, é aquilo que a gente fala direto, né? Você vai para onde você está vibrando, né? Então, se você estava perturbada a um ponto de se suicidar, você vai ir para onde? Você vai para um lugar onde tem pessoas nessa mesma faixa vibracional. Lógico que os suicidas, existe um acolhimento em relação aos suicidas, tá? Tem alguns espíritos responsáveis por esse acolhimento. Então, depender da maneira que a pessoa se suicidou, ela é acolhida lá no mundo espiritual, tá? E aí é tratada. Normalmente é super difícil esses tratamentos, tá?
porque às vezes tem muitas questões envolvidas aí. Alberto quer fazer a pergunta? É que o amigo falou sobre o Firewalkers, né? O caminhar sobre brasas. Eu fiz isso nos Estados Unidos. Sim. E lá é hipnose mesmo. Tá 16 horas de concentração, 3 dias consecutivos. E não queimou o pé mesmo, né? Não queimou, né? Mas ali... Fazer uma preparação, aí ativa a pina, ativa... Isso, você ativa tudo. E aí... o coronário... A levitação, na realidade, você eu acho que não chegou a ter o contato mesmo com a brasa, você nem lembra, né? Derrama um carrinho de mão, a brasa vermelha. Sim, mas aí quando você passa em cima, você não é que você... O futuro que você deseja está do outro lado. Não. Chão frio. Vai para cima. Vai para cima. Tá bom. Então, gente, vamos lá, vamos continuar aqui. E aí a gente vai ver alguns tipos de médiuns. Médium de efeito intelectual, que a gente já viu lá. Produzem comunicações inteligentes com as quais é possível aprender conceitos morais e filosóficos, né? Então, são mais intelectuais. Então, psicofonia, psicografia, normalmente são comunicações mediúnicas mais, com mais conteúdos, né? A parte da parte física, dos efeitos físicos, era mais para demonstração, assim, são coisas mais... eu diria assim que são espíritos não tão evoluídos, na minha opinião, né? Não tão evoluídos, né? Então, eles vêm para mostrar, para dizer, alguma coisa. Os outros, os intelectuais, não, eles vêm justamente para dizer, para trazer alguma informação, trazer algum recado, alguma coisa assim, né? O efeito físico é mais para demonstração, né? O médium de efeito físico, capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, ruído, voz diretas, curas e etc. Tá? Aqui, a cura, né? A voz direta, isso aí já não tem mais o porquê. A voz direta é quando o espírito chegaria aqui e estaria falando para vocês sem um médium, sem nada, o espírito chegaria aqui e falaria daqui. Todos ouviriam. Não esqueçam, né, que o efeito físico, todos têm que ouvir, todos têm que ver, senão não é considerado efeito físico, tá? Então, ruídos também, voz cura, a cura também. A cura, quando um médium realiza uma cura, todos têm que ver aquela cura, têm que estar ciente daquela cura, né? Então, o efeito físico tem essa característica. E aqui na nossa mediúnica a gente vai fazer um exercício de efeito físico, tá? Acho que é o quinto, sexto, é o quinto exercício. E aí, nas últimas 2 reuniões mediúnicas que a gente fez do básico, houve movimentação do lápis, tá? Foi detectado 2 médiuns de efeito físico. Tá? Quando chegou na frente do médium, o lápis se movimentou. Tá? E todos que estavam sentados na mesa, e mais os monitores que estavam em torno da mesa, todos eles viram o lápis se movimentar. E aí, a gente agora vai ver tipos de médiums relacionados com a mediunidade. Ana? Nós descobrindo a mediunidade, trabalhando ela, que na Igreja Católica nós vimos que a presença, esse sexto sentido aguçado é o Espírito Santo, é a presença de Cristo, Sim. É o anjo da guarda. Na visão espírita, nós médios temos mentores espirituais. Como é que é visto isso? Sim, todos nós temos os nossos amigos espirituais, tá? Todos nós temos.
Então, quando você se conecta, quando você não vai dar uma comunicação mediúnica, que é receber espírito para tratar esse espírito, lá no Campus 2, por exemplo, tem a hora de tratar, fazer o tratamento dos espíritos e depois tem a hora de fazer a limpeza. Aí a gente chama os amigos espirituais, que vêm ali com energias diferenciadas, vem preto velho, vem cigano, cigana, caboclo, vem todo mundo ali. Tá? E aí faz a limpeza daquela reunião mediúnica ali. Os miasmas que ficaram das comunicações, tudo é feito a limpeza. E é muito bacana mesmo de ver, gente. Muito legal mesmo. A energia, se vocês conseguissem imaginar a energia que circula quando chama esses espíritos diferenciados. Porque, na realidade, não é o preto velho, é a energia do preto velho. A energia do cigano, a energia da cigana. Então, são energias super diferenciadas, energia que revitaliza mesmo, faz a limpeza e revitaliza. Os médiuns, quando a gente sai das reuniões mediúnicas, os médiuns saem todos renovados. Normalmente, o que a gente fala, que a gente sai melhor do que a gente entrou numa reunião mediúnica, melhor. Tá? Porque a gente recebe tanta energia boa ali, tanta energia boa. Mas a gente vai falar mais lá na frente, né? Porque a gente vai tratar todas as reuniões mediúnicas que a gente tem aqui na casa. Daí a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Aí, ó, médiuns curadores, ó. Os que têm o poder de curar doenças físicas, mentais e espirituais, ou de aliviar os males com auxílio dos espíritos, através do uso de fluidos especiais, ó, do médium e do espírito. Também pode ocorrer sem auxílio dos espíritos. Ó. Então, aquilo que eu estava falando, os curadores, eles usam fluidos, os fluidos que tem na natureza, todo é cheio de fluidos. É que, o que acontece, gente? Como a gente não vê, a gente acha que não existe. É que nem o ar. O ar a gente não vê, mas existe. Então, esses fluidos existem, esses fluidos magnéticos. Então, esses fluidos têm um poder muito grande de cura. E se você souber manipular esses fluidos, manipular é o quê? O desejo de você dar o seu melhor para a pessoa, você consegue curar a pessoa. Os videntes aqui, ó. Você que fez a pergunta do vidente aí. Boa noite. Boa noite. A todos. Essa parte do trabalho curador. Uma vez eu estava no centro, eu não me lembro o nome, e colocaram vários algodões com água. Disseram que eu estava fazendo uma cirurgia. Sim. Poderia ser isso mesmo? Sim. A água, gente, ó, o nosso corpo, ele tem 75% de água. Tá? E a água é um fluido que você consegue trabalhar, ela é muito maleável em relação a pensamentos, a sentimentos. Então, imagine, se o nosso corpo é 75% de água, quando você pensa, você transmite esses pensamentos positivos, de alegria, de cura, o que acontece? Vai para o seu corpo também. Tem um japonês, eu esqueço o nome dele, eu dou aula direto e falo direto sobre ele, esqueço sempre o nome dele. Ele fez uma pesquisa em relação à água. Então, ele pegou a água e aí vibrou positivamente, alegria, amor, uma série de coisas positivas. O que acontece? Os cristais da água se formaram tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo equilibradinho. Quando ele colocou essa mesma água em outra sala, e aí colocou pessoas transmitindo raiva, transmitindo ódio, transmitindo tristeza. O que os cristais ficaram totalmente deformados, tá? Todos deformados, todos estranhos. Então você imagine isso, o nosso corpo, 75% de água, ele absorve isso aí, tá? Então os fluidos
são muito, muito importantes, até na nossa composição do nosso corpo físico, né? E esses fluidos são manipulados pelo nosso pensamento, tá? Lá no ciclo 2 tem uma aula só de fluidos, vai falar sobre os fluidos. E aí vai tratar muito sobre isso, tá? Sobre esses tipos de fluidos. Oi. Roberto, uma pessoa, no caso, que ela não tem, né, a mediunidade para a cura, mas ela gosta, né, de cuidar de pessoas, de Sim. ajudar pessoas em sentidos físico, mental e espiritual, nesse sentido de aliviar o mal, os males espirituais do outro, ou mentais também, emocionais. Sim, sim. Ela pode desenvolver? Sim, pode. Pode. Eu tenho essa vontade, né, de desenvolver. Pode. Eu acho que é porque eu já tive essa ajuda no passado, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que me preocupo bastante com as pessoas que têm problemas emocionais ligado ao físico também, né, e ao espiritual. Espiritual, né? Eu tive uma ajuda assim muito grande no passado. Meu marido, né, que me conheceu há 2 meses, em 2000 e lá vai fumaça, né? E eu tive a sorte muito grande de encontrá-lo e ele perceber que meu problema não era apenas emocional, mas era espiritual. Espiritual também. Então, foi um sofrimento intenso que eu tive, claro, mas eu tive a ajuda dele, né, que percebeu. E foi, na verdade, para mim, foi um médium, né, que usou o poder da cura nesse sentido. Então, eu me preocupo muito com as pessoas que têm esses males, né, e eu gosto de conversar. E esse problema ele me chama muita atenção, porque eu tive e queria ajudar outras pessoas. Sim, com certeza. Então, pode. Pode, sim, você pode desenvolver. Toda mediunidade você pode desenvolver ela. Tá? Agora, às vezes, não quer dizer que você vai ser uma médium de cura, mas você pode ir desenvolvendo e ajudar. Tá? Mas não vai dizer, não, a partir de agora é uma médium de cura. Não. Ó, os videntes aqui, ó. Os médiuns videntes são aqueles com capacidade para captar imagens do mundo espiritual, tá? Ambientes ou espíritos. Podem visualizar com os olhos físicos ou através de imagens projetadas em sua consciência. É rara e intermitente. Tá? Então, é muito rara, muito rara, muito rara. É aquilo que você vê com o olho e também com a projeção da sua consciência. Tá? Então, agora é muito rara essa mediunidade, super rara. Os psicógrafos são médiuns que permitem que um espírito exerça influência sobre sua mente para que transmitam a comunicação através da escrita. Tá? Então, o espírito se conecta com você e aí diz, meu amigo, eu não quero falar, eu quero que você escreva. E aí você vai ouvindo e transcrevendo o que o espírito está transmitindo. E às vezes, gente, o que a gente fala aqui às vezes? Vai passar pelo seu psiquismo, vai passar pelo psiquismo do médium, né? Então, algumas palavras que o espírito vai falar, o médium vai falar com as palavras dele. Vai interpretar um pouquinho diferente. Então, às vezes, não sai perfeitamente. A gente tem o exemplo de Chico, né? Quando ele começava as cartas, né, quando ele psicografava as cartas dos filhos para as mães, né, quando os filhos encarnavam, querida mãezinha, ele sempre começava querida mãezinha. O querida mãezinha não era todos os espíritos, era dele, né? Que ele tratava a mãe dele como querida mãezinha, né? Então tem muita coisa que às vezes, como passa pelo psiquismo do médium, vai a interpretação do médium. E aí, cada médium vai interpretar de uma maneira diferente. Às vezes, o mesmo conteúdo, o Alberto vai falar de uma maneira, eu falo de outra, a Fabiana vai falar de outra maneira. Tá? O mesmo conteúdo. Então, passa sempre pelo psiquismo do médium. Começa a falhar a voz. Aproveitando para... Algum dos colegas aqui mencionou que um ponto que me chamou a atenção, que é a questão da mediunidade, de como é que fica a comunicação na mediunidade se você perde a consciência. E se isso se torna, né, enfim, se é de uma forma assim, inconsciente. E eu recordo, quando eu era muito nova,
desde sempre médium ostensiva, desde criança, não tive essa escolha, enfim. Não tive mesmo, nasci com ela e pronto. Mas eu percebo assim que até os 18 anos, quando eu comecei a educar isso, ela não é que fosse uma mediunidade errônea, mas assim, eu não conseguia fazer essa leitura com tanta facilidade. Sim, então, sim. o psiquismo, depois que você trabalha como médium, ele fica muito mais fácil de você identificar. Isso. Por uma psicografia, eles falam 10 palavras, tem uma que você vai, e quando você vê, você já colocou com o seu jeito. Sim, com certeza. Porque é um filtro, ele passa por você, é como Isso. se você estivesse ao lado, comunicando, e você está ali escrevendo, traduzindo. A mesma coisa quando você É um tá filtro, falando, é um filtro, então, sim. eu concordo isso, Roberto, que eu tive essa dificuldade de que quando a minha mediunidade ela não era educada, era meio que inconsciente. Por quê? Porque nem tudo eu conseguia filtrar. Então, muitas vezes saía uma comunicação de forma desordenada, ou saía uma comunicação de forma não adequada. Sim, com certeza. Ou até mesmo com movimentos bruscos. Sim. Eu não tinha aquele controle de dizer aqui, agora não. Eu ou que então, mando. isso aqui Sim, sim. assusta, né? Não tinha esse filtro. Só um detalhezinho, você falou educar a mediunidade, não, você educa o médium. O médium, É. eu era a mediunidade é neutra, tá? Exatamente. Você educa o médium. Daí, aí, por exemplo, o médium vai se educar. Aí, por exemplo, quando vem um espírito raivoso, você não vai se jogar no chão, você não vai querer bater no outro. O espírito pode vir do jeito que quiser. Daí você pode chegar e dizer para o dialogador: o espírito está aqui com uma raiva querendo bater em você. Vai bater em você, mas não bate. O médium está controlando. Exatamente isso. Então, esse controle é muito importante. Porque tem quando o médium não é educado para isso, gente, até cadeira voa na reunião mediúnica. Tá? Relógio, cadeira, isso aí era muito, muito normal acontecer. Aqui acontecia isso. Aqui acontecia. Daí depois começou a se desenvolver e aí começou a perceber que quem tem que se educar é o médium. Muitas coisas que vêm, comunicações que vêm, como passa pelo médium, aí o médium que aproveita e extravasa isso também, porque a comunicação mediúnica é mente a mente, e é complexo com complexo que se dá. Então, um complexo do espírito com um complexo do médium se une, daí, pum, explode, né? Estou olhando o tempo só. A dúvida que me ocorreu agora é que eu já assisti sessões em centros de Umbanda, então a gente presencia um médium, no caso, incorporado com um preto velho. Sim. Ele assume uma postura e um linguajar do preto velho. Aí o outro é uma manifestação de uma criança, mesma coisa. Sim, sim. Então, esses lugares, esses médios não estão preparados? Eu não conheço, então não posso te responder. Tá? Eu não sei como é que acontece. Eu não tenho esse conhecimento. O que acontece? Acontece o seguinte, que todos somos espírito, tudo espírito. E normalmente o que vem aqui, por exemplo, quando vem um preto velho, é a energia do preto velho. O que o preto velho transmite para a gente? Sabedoria, paz, tranquilidade. Então, a energia do preto velho que vem transmitindo isso aí. Tranquilidade, paz. Então, a sabedoria. Então, é isso. O que acontece? Muitos médiums... Não vou entrar nesses detalhes, senão a gente vai abrir um portal do tamanho do mundo. Isso aqui eu vou deixar para lá na frente, senão vai abrir um portal muito grande. Muitos médiuns não conseguem, eles têm os arquétipos, por exemplo, o arquétipo do preto velho. Como é que é o preto velho? Um velhinho todo arcado, todo... Então, às vezes o médium, ele transmite isso
assim, dessa maneira. Por quê? Porque é o arquétipo do preto velho que ele tem lá no inconsciente dele que traz isso. Mas o importante é a energia que ele traz. Tá? Isso que é o importante. Como ele vem, como ele se manifesta, isso aí não. E da Umbanda eu não sei responder, que eu não conheço. Realmente não frequentei. 1 ou 2 vezes que eu fui só, mas não frequento. Que me ocorre também é que já aconteceu de, não numa sessão espírita, mas numa sessão de estudo, uma pessoa recebeu uma comunicação falando numa língua absolutamente... Xenoglosia. É a capacidade dos médiuns têm de entender e se comunicar em outras línguas. Eu tenho um irmão meu que toda vez vem um espírito, ele nem é espírito, ele é crente, ó, e ele recebe um espírito que fala em outra língua, em árabe. E ele fala, ele nunca falou árabe, nem sabe falar árabe. Xenoglosia é um tipo de mediunidade, tá? Então, vamos lá. Os inspirados, ó, são médiuns que recebem em sua consciência ideias diferentes da sua. Nesse caso, não conseguem distinguir, ó, normalmente não se distingue se é dele ou é de algum espírito. Tá? O que é pensamento próprio, o que lhe foi sugerido devido à sua sutileza. Né? Então, é a mediunidade mais comum que tem essa aí da intuição. Né? Às vezes, intuição, normalmente... Intuição é o que é nosso, tá? Intuição nosso, as coisas que a gente já viveu, tudo nas outras encarnações, e inspiração é quando vem de um espírito, tá? Então isso aí é bom vocês gravarem. Intuição sua, inspiração de outro espírito. Então a maioria às vezes é a intuição que a gente tem. Intuição por quê? Porque em outras encarnações a gente já viveu essas coisas daí, né? Já viveu algum perigo, aí você, isso aqui então aí você fica naquela dúvida, e às vezes você fica na dúvida se é seu mesmo ou do espírito. E essa dúvida, gente, nas comunicações mediúnicas acontece direto, que às vezes o médium traz e fica na dúvida, é meu ou é do espírito? E aí tem um detalhe importantíssimo. O autoconhecimento. O autoconhecimento vai fazer com que você vai saber quando é seu e quando é de um espírito. Então, tem coisas que você diz, isso aí não é meu, não fui eu não penso assim, não ajo assim. É de um espírito. Mas isso aí só com o tempo depois vocês vão praticando. Eu não sei se aqui tem alguém que é médium, que frequenta a centro espírita da comunicação. Alguém da comunicação aqui? Ó. Tem 1, 2, 3, ó. Então, esses médiuns aí já têm mais experiência, então já sabem, isso aqui é meu, não é meu. Às vezes não confunde, às vezes confunde, direto. E como que a gente sabe? Aí, normalmente, vem a pergunta, sim, na reunião mediúnica, como quem está conduzindo a reunião mediúnica vai saber se é do espírito ou é do médium? Não sabe, não tem como saber, gente. Não tem como saber. Os audientes, ó, são aqueles capazes de ouvirem naturalmente ou internamente a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca. Tá? Que ela estava comentando sobre isso. Tá? Sensitivos ou impressionáveis, possuem a sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos nos ambientes. Tá? Os sensitivos, depois, quando você começa a desenvolver sua mediunidade, o que eu falei até na aula anterior, né? A nossa sensibilidade vai ficando cada vez mais apurada. Então, você chega nos ambientes, você já sente como é que é, você já sente a energia, já olha para a pessoa, você já vê como é que a pessoa está. Então, é incrível como você consegue desenvolver essa sensibilidade. E quanto mais você trabalhar, quanto mais você estudar e trabalhar essa mediunidade, e trabalhar em reuniões mediúnicas, cada vez você vai desenvolvendo mais isso. Aí você fica super, super sensível. Tem vezes que até
demais, demais. Tem horas que às vezes, pô, tá com tanta sensibilidade que você capta e, às vezes, você capta e sente realmente o que a pessoa está sentindo. E, às vezes, se torna, para alguns, se torna ruim, né? Psicofônicos, recebem comunicação dos espíritos através da fala, ou seja, produz comunicações oriundas de outra consciência. O órgão da fala do médium é utilizado pelo espírito. Então, normalmente, o espírito utiliza o órgão fonador do médium para transmitir o que ele está pensando. Essa aqui é a mais comum aqui no nosso centro, tá? A gente trabalha muito a psicofonia. Pouco se trabalha psicografia, tá? Muito pouco, mas tem algumas reuniões que é liberada a psicografia. Daí quem quiser psicografar, vai psicografar. Tá? Sonambúlicos, ocorre após dormir, entra em estado sonambúlico e estabelece contato com o espírito, expondo o que vê, ouve ou sente. Então, sonambulismo também é uma espécie de mediunidade, tá? E aí, o sonambulismo ele pode ser anímico ou mediúnico. Quando você simplesmente sai andando sem comunicação com outro espírito, é anímico. Tá? Quando você tem um encontro com outro espírito, troca ideias com outro espírito, aí se torna mediúnico. O que caracteriza sempre a diferença do anímico e do mediúnico é esse contato com o outro espírito. Tá? A arte apresenta habilidades específicas na música, na poesia, na pintura e outras habilidades ligadas à arte. Os médiuns de pintura são denominados médiuns de psicopictografia. Também a gente vai fazer aqui a psicopictografia aqui no nosso... essa é bacana pra caramba. Vocês vão ver como é legal. Aí vem bailarina, vem pintor, vem ciganos, vem dançarina, vem tudo. É muito legal, gente. Muito legal mesmo. E aqui, a gente tem... Sabe quem é esse aqui, Medrado, né? Medrado é aqui pertinho da gente, tá? Medrado, ele tem essa capacidade, né? E aí ele pinta os quadros assim com uma extrema rapidez. 5 minutos, 8 minutos, ele pinta um quadro. E muito parecido com os quadros originais, né? E por que ele consegue pintar tão rápido assim? Eu falei na aula passada, né? Por quê? Exatamente. O quadro já está plasmado no mundo espiritual. Então, ele já está em contato ali, ele só rapidinho ele faz isso. Materialização, São dotados de faculdades capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, fenômeno mediúnico na qual um espírito desencarnado ou um objeto qualquer não proveniente do mundo físico torna-se visível e tangível. Efeito de materialização. Tá? E esse aí a gente viu lá na aula de mediunidade que usa o ectoplasma. Tá? Ectoplasma que todos nós temos, o ambiente tem, a natureza tem, então reúne todo, e os espíritos não têm, eles usam o ectoplasma dos médiuns para que eles consigam materializar esses espírito, objeto, o que eles quiserem. Tá? E aqui a gente tinha um médium, Peixotinho, era um médium de materialização incrível, tá? Um dos maiores médios de materialização. E ele e Chico, eles aqui, o ectoplasma saindo da boca do Peixotinho, materializando um espírito, Chico do lado dele. Tá? E hoje se usa a ectoplasmia, está usando... Eu tenho conhecimento de um lugar aqui no Brasil que está usando ainda, lá no Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, nas cirurgias, usa-se muito nas cirurgias e nas curas, tá, o ectoplasma. Lá
no Frei Luiz, Dr. Paulo César Frutuoso, inclusive tem livros dele aqui. Ele é um que trabalha muito com materialização de órgãos, materializa coração, materializa uma série de órgãos para fazer transplantes em cirurgias espíritas. Tá? Materializa o coração e faz o transplante. E aí, ó, recapitulando aqui, ó, os indícios, ó, desabrochar da mediunidade, ó, só recapitulando, tá? Inspiração aguçada, visões de premonição, distúrbios do sono, sonhos com quem já morreu, sensações ou ideias estranhas, naquelas normais suas, você começa a vir umas ideias totalmente malucas. Sensação de desmaio iminente, aceleração dos batimentos cardíacos, esse aí é bem normal, tá? Quando o espírito está se aproximando, quando a gente sente a aproximação de um espírito, o coração tum, 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 começa a disparar, tá? Mudanças de humor, crises de choro também, muito normal isso aí. Vocês vão ver que, ó, essas crises de choro aqui, vocês vão ver na nossa mediúnica aí, vai ser uma choradeira, gente. Muita gente vem em crise de choro, chora, 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 chora muito mesmo, tá? É muito latente isso, é bem visível quando o pessoal começa a sentir e aí começa a chorar, 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 chorar. Arrepios, calafrios e tremores também, ó. Então, quando está desabrochando a mediunidade, ó, a gente sente tudo isso aí, tá? E aí vocês lembram por quê, né? Conexão com a pineal vai para o sistema adrenérgico da gente e aí ativa tudo isso aí e mais coisas ainda. E aí, ó, depois a mediunidade desabrochou, ó, os conflitos, aí surge uma série de conflitos, gente. Nossa Senhora, eu estou ficando maluca, o que é isso? Não quero isso aí não me pertence, tenho medo. Principalmente o medo é muito, a gente vê muito depoimento das pessoas falando medo da mediunidade, esse medo de lidar com esses espíritos, na realidade são pessoas igual a nós. E por que desse medo? Por falta de conhecimento. Simples assim, tá? Por falta de conhecimento. No momento que você tem o conhecimento, que você consegue entender o que é a mediunidade, o que é esse diálogo com os espíritos, se torna natural. É o que a gente traz aqui, a naturalização da mediunidade. Agora tem um detalhe, naturalização é uma coisa, vulgarização é diferente, tá? Vulgarização é totalmente diferente. Então, naturalizar sua mediunidade. Vocês vão ver que a gente vai falar muito em relação a isso, vocês naturalizarem a mediunidade. Lá no ciclo 2, no ciclo 3, vocês vão ter, no ciclo 3 vão ter muito contato mediúnico, e aí vocês vão começar a naturalizar isso. Toda aula lá é aula e experiência. Aula e experiência. 1 hora de aula, o resto é experiência. Comunicação mediúnica, inicialmente é com os mentores e depois com os espíritos sofredores. Vocês vão atender espíritos sofredores. Às vezes, ó, o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo, justamente pelo inusitado dos sintomas, bem como pela cultura preconceituosa a respeito. Tá? A mediunidade teve muito tempo que foi muito taxado de coisa de maluco, é coisa do demônio. Tá? Tinha gente que, se o centro espírita estivesse aqui, nesse lado da rua, ele passava do outro lado da rua, porque não queria ter contato com o centro espírita, não. É coisa do demônio, é coisa ruim. E isso aí foi muito difundido por muito tempo, isso. E uma coisa totalmente errada, né? Por quê? Porque não tem conhecimento, né? Não tem o conhecimento. No momento que você tem o conhecimento, você vê que
uma coisa muito normal. E o desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento dessa mediunidade, como é que a gente pode fazer? Olha aí, ó. Primeira coisa, ó, vinculação a um grupo espírita sério. Ó, tá? Vinculação a um grupo espírita sério. Qual é o objetivo de você estar desenvolvendo sua mediunidade? O que você quer com isso? Curiosidade? Quer ter essa experiência só por ter? Então, tem que se vincular a um grupo espírita sério, que tem um objetivo de ajudar o próximo, ajudar a amparar esses espíritos, inclusive amparar você, que também é muito ajudado nessas reuniões mediúnicas. E é aquilo que eu falo sempre, né? Às vezes a gente tem a impressão que a gente está ajudando os espíritos que estão vindo aí, mas não. O mais ajudado sempre, normalmente, somos nós. Tá? Quando a gente sai, depois que a gente sai de uma reunião mediúnica, a gente vai ver que sempre a gente teve alguma coisa que ajudou a gente. E é muito interessante isso. E olha aí, ó, novamente aquilo que eu estou batendo direto aí, ó. O estudo e o conhecimento são bases fundamentais, gente. Então, não adianta você querer desenvolver sua mediunidade e não estudar. Não vai. Não vai. Se você não estudar, não vai. A mediunidade você não consegue desenvolver. Por quê? Porque você não consegue entender o que está acontecendo com você. Então, tem que estudar. Aquilo que a gente traz, a gente sempre fala, né? Aquilo que a gente traz aqui para vocês é básico. E aí, em cima disso, vocês vão ter que começa a pesquisar, começa a ver, começa a ampliar. Amplie, vai para outras linhas espiritualistas também. Não é só o espiritismo que fala sobre mediunidade. Tem outras linhas. Então, amplie isso, pesquise, e aí vocês vão começar a entender realmente o que é isso. Tá? Então, é muito importante o estudo. Para o equilíbrio psicológico do médium. Ó. Por quê, gente? Porque nessas comunicações mediúnicas, nisso aí, acessa muito o inconsciente do médium, as coisas que estão lá, ó, às vezes largadas lá. E aí o médium começa a trabalhar isso, e aí há um equilíbrio do médium. Pode olhar que, normalmente, um médium, com o tempo, depois ele se torna uma pessoa equilibrada, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais, vamos dizer, mais natural, tá? Em função disso aí. Tá? Educação da faculdade mediúnica, que está errado aqui, né? Que não é educação da faculdade, você não educa a faculdade, né? Familiarizando-se com as técnicas do processo da mediunidade, né? Então, você vai educar, na realidade, o médium, né? Com que ele se familiarizando com a mediunidade. O que é essa mediunidade? Como é que ocorre? As técnicas que você pode usar. Como que você conecta, como que você desconecta também. Tem maneiras de conectar e tem maneiras de desconectar também. Porque, às vezes, dependendo do espírito que vem na reunião mediúnica, você precisa desconectar esse espírito aí. Como que você faz para desconectar esse espírito? Sai e vai embora. Não é assim, não. Tem alguns detalhes que você vai aprender para desconectar esse espírito, tá? Ó, já respondo, tá? Nessa sintonia você vai ter as sintonias com bons espíritos para orientação e inspiração. Ó. Então, nessa comunicação, normalmente você vai ter esse intercâmbio com os amigos espirituais. Aí seus amigos espirituais vão trazer coisas boas para você, ideias, coisas novas. Roberto, boa noite. Boa noite. A gente pode atribuir que os espíritos, né, nós encarnados, podemos ter uma evolução, um processo potencializado e acelerado a partir desse desenvolvimento mediúnico, ou
Sim. O progresso e esse avanço não tem relação direta com o livre-arbítrio e a decisão, né, nossa de desenvolver essa mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta muito legal para o crescimento do espírito, tá? Então, é o que eu falo, não percam essa oportunidade de vocês desenvolverem ela, tá? Conhecerem ela. Então, é uma baita de uma ferramenta para a evolução do espírito, tá? Então, desenvolva. Não tenha medo, pode ficar tranquila. Aqui dentro do Harmonia aqui, as reuniões mediúnicas da gente são tudo muito bem controladas, tá? Então, as pessoas que trabalham têm muita experiência em relação a isso e às vezes acontece vem espírito raivoso, mas aí a gente controla, tá? Você recebe o espírito está querendo bater em você, aí você vai controlando, vai emanando fluidos, você vai dando passes mentalmente nesse espírito que está chegando, e aí você consegue controlar essa raiva deles, e também no diálogo com ele mesmo, né? Bota ele na realidade. Porque às vezes o espírito que chega com raiva, ele está com raiva da vida, está com raiva daquilo ali. Mas quando você começa a dialogar com ele, você vai a fundo, você vai ver que é um problema que ele tem. É um problema que ele está trazendo ali. Normalmente é a culpa, tá? Então você vai atrás, quando vê, ele está se sentindo super, hiper culpado de alguma coisa. E aí você, como dialogador, você vai conversando com ele, vai tentando ver, pegando esse fio da meada para ver aonde é que está a questão dele. E a maioria das vezes você consegue. Maioria. Todas as vezes consegue, muitas vezes não. Aí o espírito ele vai embora da mesma maneira que ele chegou, ele vai embora. Só que daí ele já sofreu um choque anímico. A próxima vez que ele voltar, ele já vai voltar pensando um pouquinho diferente, tá? Muitas vezes na reunião mediúnica a gente atende espírito que diz, pô, já é a 10ª vez que eu venho aqui, vocês sempre me falam a mesma coisa. Se está falando a mesma coisa, porque ele precisa ouvir a mesma coisa, porque ele ainda não absorveu aquilo, né? Então, aí tem maneiras de você conduzir, né? Pô, você está vindo 10 vezes aqui e não aprendeu ainda? Pô, então veja o que você precisa refletir, o que você precisa ver para você aprender. Ó, comunicação mediúnica. Para que a comunicação ocorra, são necessárias algumas condições. Aí todo mundo concorda comigo, né? Tem que ter condição para ver. Então, a primeira, ó, depende da vontade consciente ou não do médium e do espírito. Então, tem que ter, os dois têm que estar conscientes de que vai haver aquela comunicação. E tem que estar em sintonia e vibração iguais para que haja a comunicação. Senão, não tem comunicação nenhuma, tá? Não existe essa comunicação. Afinidade e sintonia entre espírito e médium, ó, também tem que ter essa afinidade e sintonia que eu estava falando. Mesma frequência vibracional. Necessidade da comunicação, e tem que ter essa necessidade, e não comunicar simplesmente por comunicar, tá? Normalmente, quando a gente atende os espíritos sofredores aqui, há uma necessidade de que esse espírito seja atendido. Ele vem aqui para ser atendido de alguma maneira, tá? Para ser esclarecido de alguma questão dele. Então, sempre tem que ter essa necessidade. E o mediúnico, né, é conteúdo de outro espírito, só a gente relembrando aqui, isso aqui também é importante, esse aí vocês têm que estar gravado, né? O mediúnico, outro espírito, e o anímico é nosso. O anímico, conteúdos próprios do nosso próprio espírito. Que conteúdos são esses? Conteúdo de diversas encarnações que a gente tem lá no nosso psiquismo, guardadinho, tudo lá. Tem muita coisa embaixo do tapete lá ainda, que às vezes a gente não quer ouvir. E numa reunião mediúnica, o espírito vem e ó, coloca o dedo nessa ferida, e aí ó,
o médium e o espírito explode, por quê? Porque o mesmo conteúdo que estava guardadinho, com o mesmo conteúdo do espírito, olha só o que dá, né? E aqui, ó, só para a gente entender a comunicação mediúnica, né? Vamos falar a natureza tríplice do homem encarnado. Ó. Vocês lembram qual é que é essa natureza? Vamos lá. Senão todo mundo vai voltar lá de novamente para fazer o básico lá. Ó. Lá na aula de espíritos falou, viu? Corpo físico, perispírito e espírito, né? Corpo físico. O espírito se utiliza para quê? Para viver a experiência nessa encarnação, nessa frequência vibracional, nessa dimensão. Tá? Perispírito, envoltório do corpo físico, que faz o meio-campo com o espírito. E o espírito é o... Não existe definição, né? O ser inteligente do universo, que até hoje ninguém conseguiu definir o que é, na realidade, o espírito, né? É o que a gente procura conhecer. Na realidade, o que acontece, gente? A gente não conhece nem o que a gente é. Então a gente está à procura desse conhecimento. E aí, ó, o mecanismo da comunicação mediúnica. Isso aqui a gente só está relembrando, gente, para aqui, para que vocês gravem isso. Tá? Isso aqui é importante vocês gravarem. Para quê? Porque daqui para frente vai usar muito isso. Tá? Lá no ciclo 2 vai usar muito, muito. No ciclo 3, no 4, vai usar direto. Então, ó, a gente tem o médium e o espírito. Tá? Então, a expansão do perispírito do médium, com a expansão do perispírito do espírito comunicante, há essa conjunção fluídica aqui, tá? E aí se dá a comunicação mediúnica. Então, ó, perispírito do médium se expande, o que ela colocou ali, que dá a impressão que realmente dá a impressão que você está inflando, tá? Tem horas que a impressão que você está saindo é igual um balão, enchendo um balão. Tá? O perispírito do espírito comunicante também se expande. Uma atmosfera fluídica, ó, perispiritual comum se realiza. Normalmente aqui a gente fala, ó, o campo, quando tem algum espírito no campo do médium, é isso aí, ó. Quando há essa intersecção aí. E aí o que acontece? O espírito vai transmitir a vontade ao médium, mente a mente, ao nível da consciência. Tá? Aí se dá a comunicação mediúnica. E aí você sempre tem que gravar isso, que é sempre mente a mente. Mente a mente. Por quê? Porque está lá no perispírito. A nossa mente, o locus da nossa mente é onde? No perispírito, não é no nosso corpo físico. Por isso que, às vezes, alguns desdobramentos a gente não consegue lembrar. Por quê? Porque você desdobra com o seu perispírito. Então, o seu perispírito vai e faz as coisas e você não consegue lembrar. Por quê? Porque não está no corpo físico, está lá no perispírito. Então, os registros ficam no perispírito. É uma sintonia mente a mente. Ó. Nosso corpo possui uma vibração energética considerável. Todo o nosso corpo é energia pura, tá? Muita energia. Como a vibração é constante, vibramos em uma determinada frequência. Então, nossos pensamentos vão determinar a frequência que a gente está. Tá? Então, esses pensamentos vão gerar uma energia, essa energia gira uma vibração, e essa vibração gera uma frequência. Nosso padrão vibratório determina a nossa frequência e nossas sintonias. Então, essa frequência vai
vai reverberar e aí vai determinar com quem que a gente vai se conectar. Então, aqui mesmo, quando você no usual aqui, às vezes você não tá, você se conecta com pessoas que estão no mesmo pensamento seu, na mesma frequência sua. Pessoas que não estão no mesmo pensamento, na mesma frequência, você não vai se conectar. A não ser que você se permita, né? É uma sintonia mente a mente, né? Todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibrações mais ou menos rápidas, extensas conforme as causas que a produzem. Tudo vibra no universo. A luz, o som, o calor, a eletricidade, os raios químicos, os raios catódicos, as ondas hertzianas, etc. Leon Denis já falava isso aí antes de Allan Kardec, tá? Ele já falava sobre isso aí. Então tudo é vibração, gente. Tudo é vibração. E tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, são frequências vibracionais que vão reverberar para o universo. E aí vão se conectar. Por que às vezes a gente se conecta com coisas ruins? Por quê? Porque a nossa frequência vibracional está ruim. Diga. Roberto, boa noite. Boa noite. É possível a gente conversar com uma pessoa por algum tempo, bastante tempo, não ter a consciência do que falou com essa pessoa? Sim. Isso pode ser que alguém tenha usado o nosso corpo para falar com essa pessoa? Algum espírito? Pode ser, como também não pode, né? Pode ser, às vezes, e às vezes não. Porque às vezes eu vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes eu pego o carro no início da paralela, ando, quando eu vejo, eu estou lá no fim da paralela. Eu não vi nada o que aconteceu, não sei, eu só sei que eu cheguei lá. Então, o que acontece? Esse intercâmbio com o mundo espiritual acontece a cada 90 minutos, a gente dá um pulo lá do outro lado e volta, tá? Só que a gente não percebe. A cada 90 minutos. Tá? Então, esse intercâmbio sempre existe. Pode ser? Pode. Como também não pode. O relato é porque assim, eu era muito ligado à minha avó, e Sim. sempre ficava com ela, dormia com ela e tal, passava um tempo com ela. E ela relatar de a gente conversar várias horas durante a noite, e de manhã, quando ela me falava, eu falei, minha amiga, tu tá meio doida, que não conversei com tu, não acordei, não. E ela falou, não, falamos muito sobre isso. E eu não tinha consciência nenhuma do que tinha falado com ela. Pode ser que alguém está falando com ela, usando você para falar com ela. Pode ser, é possível, sim. Então, o que a gente está falando sobre a afinidade mediúnica? Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando os médiums que se assemelham no modo de pensar ou agir. Tá? Então, os espíritos escolhem os médiums para falar. Então, um espírito super desenvolvido vai escolher quem? Divaldo Franco para falar, não vai escolher Roberto, né? Vai escolher um Divaldo Franco. Né? Então, o que acontece? Os espíritos eles escolhem com quem vão se comunicar. Tá? Então, outra coisa, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimentos, como é que um espírito vai vir falar para ele sobre alguma coisa se a pessoa não tem conhecimento daquilo? Então, o médium, por exemplo, vamos lá, chegou um espírito querendo falar sobre medicina, ela vai procurar um médium que é médico para falar sobre isso, e não um outro médium. Tá? Então, afinidade, ele vai procurar esse médium que tem mais afinidade com ele. Tá? Então, isso aqui, através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Então, essa conexão psíquica, vai se dar essa conexão, né, com esses médiuns no mesmo nível, né, e aí vai dar o fenômeno. Tá?
Então, a escolha normalmente o espírito escolhe o médium, viu? Aí, nas reuniões mediúnicas aqui, por exemplo, no atendimento a espíritos sofredores, não vai acontecer isso, porque você está atendendo o espírito sofredor. Então, vai se conectar às vezes, com alguma coisa que você está mais latente. Tá? Aí o espírito vai se conectar com você. Agora, numa comunicação mediúnica, que é uma comunicação mais elaborada, o que vai acontecer? Que não é de sofredores, né? Que são de espíritos, vamos dizer, para espíritos mais elevados, o que vai acontecer? Vão escolher médiuns também no mesmo nível deles. Tá? Então, há essa distinção. E a identidade dos espíritos, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Como é que vocês vão diferenciar isso, gente? Estudai, os bons espíritos só aconselham o bem, cabe a vós distinguir. Livro dos Espíritos. Então, nós é que temos que distinguir o que é certo e o que é errado. E aí, para quê? Para a gente saber o que é certo e errado, estudar, né? Tem que saber. Então, nós que temos essa capacidade. Outra coisa, gente, o médium sempre está no comando de tudo. Quem comanda tudo é o médium. Não existe. O espírito. Não, o médium que está no comando de tudo. Sempre o médium está no comando de tudo. Quando ele não quer mais a comunicação, quando não quero me comunicar, eu corto a comunicação. Nem começa a comunicação. Então, o médium sempre está no comando de tudo, de tudo. E às vezes o espírito vem com um monte de coisas, você corta. O médium tem essa capacidade de cortar. Lá no Campus 2, vocês vão aprender isso. Por exemplo, você controlar, você ver o que o espírito tem para trazer, e aí você vai filtrando isso. E aí, como um espírito se apresenta, né? Depois disso aí, como que o espírito vai se apresentando, você vai distinguir se ele é um bom espírito ou um mau espírito. O cara que chega xingando você, xingando todo mundo, não é um bom espírito, né? O conteúdo da comunicação, o que ele traz nessa comunicação. E os sentimentos também. E aí a gente vai para as reuniões mediúnicas também, que a gente vai falar um pouquinho sobre as reuniões mediúnicas. Tá? Então, para que serve, né, o grupo que promove o intercâmbio entre os desencarnados e encarnados? Então, a reunião mediúnica serve para isso, intercâmbio entre encarnado e desencarnado. Realizado por espíritos encarnados e desencarnados. Tem por objetivo o esclarecimento e o diálogo e o auxílio mútuo, aquilo que eu falei. Você ajuda o espírito, mas você é muito, muito mais ajudado. Com licença. Pois não. Só voltando um pouquinho sobre a questão do controle. Sim. Eu já presenciei algumas situações onde o médium, na verdade, sem saber, mas alcoolizado. Então, é aquele estardalhaço que faz. Isso por conta do alcoolismo, por ele não ter o controle do corpo dele, se é possível mesmo que o espírito faça realmente o que quiser e ele se permita aquilo, ou não, é só por questão dele mesmo não controlar. O álcool interfere? Sim, o álcool interfere. O álcool altera a sua consciência também. Então, interfere muito. Então, não é aconselhável, por exemplo, por que não é aconselhável numa reunião mediúnica você beber antes de uma reunião mediúnica? Por causa disso. Então, a alteração de consciência vai ser muito grande e, às vezes, você fica sem consciência daquilo que você está fazendo. Então, é possível, sim. Se utiliza. Sim. Isso. Se for um espírito, por exemplo, de luz, ele vai se comunicar mesmo. Mas aí tem que ver o que a reunião mediúnica está trazendo. Por exemplo, se for na hora de atender os sofredores, é uma coisa. Se for na hora de atender os amigos espirituais lá, é outra maneira. Tá? Mas há possibilidade. Os tipos de reuniões mediúnicas. Você tem as frívolas, as experimentais e as
E aqui. E as de estudo, né? As frívolas eram aquelas reuniões de brincadeira que eles tinham, né? Lá, que as mesas girantes, aquilo tudo é brincadeira que eles faziam lá. E aí você tem as experimentais, que aqui no nosso caso a reunião mediúnica do básico é uma reunião mediúnica experimental, e depois tem as reuniões de estudos, tá? Que aí são as outras reuniões. Ó, a experimental, ó, eu acabei de falar aqui no básico. É uma reunião experimental. É o primeiro contato que vocês vão ter com a mediunidade, tá? Então, alguns, né? As pessoas que já têm experiência já estão mais. Mas é experimental no básico. Aí você tem, ó, desenvolvimento mediúnico, DM1 e DM2 aqui na casa. DM1 é mediunidade do passe. Tá? É o passe. Você vai trabalhar o passe. Aí muitas pessoas vão se sintonizar numa ou na outra. Daí, por exemplo, eu quero trabalhar com passe, então vai desenvolver mais esse tipo de mediunidade. Tá? Então vai estudar mais em relação ao passe. E o DM2, que é o desenvolvimento mediúnico. Aí sim, aí você vai desenvolver a sua mediunidade, vai conseguir desenvolver ela mais, através do quê? Através dos estudos. No DM2, por exemplo, a gente tem 1 hora antes, primeiro é harmonização, aí tem 1 hora de estudo, aí depois do estudo tem 1 hora de prática. Tá? Então, estudo e prática. Desobsessão à distância presencial, ó, no campus 3 é a desobsessão à distância, e no campus 4 é a presencial, que é de quarta-feira. Tá? A de terça-feira é a desobsessão de ficha. Quando a pessoa faz a entrevista aqui, automaticamente ela preenche uma ficha, e essa ficha vai lá para o pessoal da desobsessão. Ela já está entrando em tratamento. Tá? Então, quando a pessoa vai fazer a entrevista aqui, ela já está entrando em tratamento. Já faz uma desobsessão de ficha. E aí tem o campus 5, que é a cura, que é de sexta-feira. Tá? Aí os médiuns de cura, junto com a equipe espiritual, fazem esse processo aí. Produção de mensagens instrutivas. Ó. Isso aqui no ciclo 4 e no ciclo 5 tem essa característica. Você tem a aula, por exemplo, tem aula lá, vamos falar, mediunidade e filosofia. Tem uma aula que é mediunidade e filosofia. Aí você vai falar sobre mediunidade e filosofia, depois, nos últimos 20, 30 minutos, reúne em grupos e aí chama espíritos do mundo espiritual para falar sobre mediunidade e filosofia. Como que isso acontece lá, como é esse intercâmbio, como é que acontece tudo isso. E aí vocês vão poder perguntar para esse espírito como é, o que acontece, de que maneira acontece. Isso no ciclo 4. E no ciclo 5 vai falar muito sobre o mundo espiritual. Aí vai ter contato com espíritos que vão falar sobre o estudo, sobre moradia, sobre tudo que vocês imaginarem. Até sobre sexo. Quando eu fiz o ciclo 5, teve uma pergunta lá, os espíritos fazem sexo? Faz sexo, sim. Só que não faz espíritozinho, né? Espíritozinho só aqui no mundo material. Tá? Lá não. E aí, se alimenta. Tem pizza, cachorro-quente. Aí vai depender da faixa vibracional de cada espírito. E é muito interessante, gente. Tem dinheiro? Tem. Se você acha que é necessário o dinheiro, tem o dinheiro também. Né? Então, é muito, muito interessante você... E tem a produção artística. A gente tem a terça-feira aqui também, uma reunião mediúnica, que daí desenha, pinta,
escreve música, tudo que você imaginar. No plano físico, ó, como é que é composta? Ó, dirigente da reunião e seu substituto. Então, toda reunião mediúnica tem uma pessoa que vai dirigir, por exemplo, no campus 2 aí no DM. É um coordenador que dirige e 2 apoiando ele. Então, são 3 coordenadores na mesma reunião mediúnica. Médios ostensivos, ó, psicofônico, psicógrafos e videntes. Tá? Então, dentro da reunião mediúnica tem todos esses tipos de médios aí. Ó. Médios esclarecedores, também chamados de dialogadores ou doutrinadores. Esses doutrinadores aqui, atualizando a linguagem, doutrinadores não é mais utilizada. São médios esclarecedores, porque doutrinar alguém é você impor a sua ideia do outro. E o objetivo aqui, quando se atende espírito, não é impor sua ideia. É você dialogar com esse espírito. É você conversar com ele para entender qual é a aflição desse espírito. Equipe de apoio, ó, aplicadores de passe, pessoas que proferem prece ou fazem irradiações mentais. Tá? Então, no nosso caso aqui do DM, a gente não tem essa equipe de apoio, mas na desobsessão tem. Na desobsessão presencial tem. É necessário isso aí. Por quê? Porque no caso do desenvolvimento mediúnico, a equipe espiritual faz uma seleção prévia dos espíritos que vão ser atendidos. Por quê? Porque está desenvolvendo a mediunidade. Então, tem muita gente que não tem ainda esse conhecimento. Então, esses espíritos são selecionados. Não vão trazer espírito pancadão para dar a comunicação. Então, vão trazer espíritos mais suaves, que vão dar comunicações mais suaves. Para quê? Para que as pessoas entendam isso. Então, lá no mundo espiritual é feita uma pré-seleção disso aí. Visitantes ocasionais. Aqui não é permitido visitante. E nenhuma mediúnica a gente permite visitante. Por quê? Porque o visitante tira a egrégora da reunião. O que é a egrégora? É a energia que é formada naquela reunião. Então, é uma energia dos encarnados, dos desencarnados. E essa pessoa, o visitante, às vezes vem curioso, querendo saber. Então, pensando em outra coisa, desagrega essa reunião. Então, por isso que não é permitido. Ó, no plano espiritual, ó, também, gente, ó, vocês acham que quando faz uma reunião mediúnica é só aqui, só participam os encarnados? Não. A equipe desencarnada é muito, muito maior do que os encarnados. Então, a gente tem o dirigente, tem os instrutores, os mentores, que são depois que faz os atendimentos dos espíritos sofredores, entram os mentores, que é justamente para equilibrar toda essa energia, né? Os orientadores, ó, assistentes e socorristas e espíritos frequentadores. Esses assistentes e socorristas é quando você atende o espírito, você vai encaminhar para quem? Você encaminha para esse assistente e para esse socorrista, porque você tem o primeiro diálogo com esse espírito, mas você tem que encaminhar ele para ele continuar esse atendimento, porque ali você fez um atendimento de 5 minutos, 5, 10 minutos só. E às vezes esse espírito precisa bem mais tempo para esclarecer. Sempre que um grupo de pessoas se reúne para o trabalho mediúnico, um grupo correspondente de espíritos se aproxima. Ó. Então, sempre quando tem uma reunião mediúnica, sempre vamos ter espíritos nos apoiando, nos ajudando. O papel do médium, ó. O espírito do médium é um intérprete, porque está ligado ao corpo que serve de instrumento. Então, o médium é que vai interpretar, é o filtro, ó. Veículo e filtro do pensamento do espírito comunicante, que ele estava falando antes. É um filtro, o médium é o filtro daquilo que está chegando. Embora exerça influência sobre as comunicações que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida. Isso aqui a gente já falou antes, lá atrás, né? Então, o médium sempre tem que trazer a comunicação mais idêntica, mais
vamos dizer, mais genuína em relação ao que o Espírito está falando. É fácil? Não, é difícil, né? Porque você tá, depende da maneira como você entender, você vai jogar para frente, né? Não, esse aqui não vai passar. Não consegue passar. Gente, aqui, ó, as referências, tá? Para essa aula aqui é muita referência. A gente sempre fala aqui, ó. Tem Evolução em Dois Mundos, tem Robson Pinheiro aqui, ó. O Perispírito, Leon Denis, Hernani Guimarães também, Zimmermann, que é o livrinho pequenininho, aquele que eu mostrei para vocês, Teoria da Mediunidade, que a gente usa muito para as aulas, tá? Tem Kardec, ó, o Livro dos Espíritos, o Livro do Médium. Tem esse aqui, ó, que fala sobre o ectoplasma, ó, e as descobertas. O Zimmermann também tem um livro muito bacana, que é o Perispírito. Ele fala tudo que vocês quiserem em relação ao Perispírito, está nesse livro também. Tinha aqui na livraria. E, mais uma vez, obrigado, gente. Obrigado pela atenção.